Boa noite, professora. Boa noite a todos. Estarei falando um pouco sobre trabalho autônomo. Nosso grupo é composto pela Alexandra, Giovana, Patrick e a Vanessa. Exerce trabalho autônomo aquele que não se submete ao poder diretivo daquele que contratou. Há alguns elementos que podem caracterizar esse trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo normalmente pode exercer livremente sua atividade, estipulando quando e como irá realizar o serviço. No mesmo sentido, ele assume o risco da atividade econômica. Ele normalmente está vinculado a um resultado, como é o caso do contrato de empreitada, e também ele pode contratar outras pessoas para realizar o serviço no lugar dele ou conjuntamente com ele. O artigo 12, inciso 5º, a linha H da Lei 8.212, Lei da Previdência, conceitua o trabalhador autônomo como a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Além disso, alguns requisitos que o trabalhador autônomo deverá cumprir para não ter sua relação reconhecida como vínculo de emprego. Dentre elas, sem exclusividade, não pode haver cláusulas no contrato de que ele prestará serviço para apenas uma empresa e poderá prestar apenas para essa empresa. Sem habitualidade contínua, sua habitualidade deve durar enquanto estiver cumprido o contrato. Sem pessoalidade, o serviço pode ser realizado por ele, por terceiro, com ajudantes. Sem subordinação, ele não se submete ao poder diretivo da empresa, tampouco aos representantes da empresa. Sem interferência, desde que cumpra o contrato, ele não precisa estar sendo fiscalizado pela empresa. Sem cumprimento de horário, ele faz o próprio horário, desde que esteja dentro da política da empresa. Sem identificação próprias do empregado, ele não vai usar roupa da empresa, ele não vai usar boné da empresa, crachá da empresa ou nada do tipo, uma vez que ele é prestador de serviço. Sem fiscalização e controle, como eu já havia mencionado, sem justificativas ou penalidades. A única coisa que haverá, talvez, é o descumprimento do contrato, mas não haverá uma chamada de atenção ou nada do tipo. Imagino que vocês, se não estão dormindo, já estão se questionando para que vão utilizar isso na vida de vocês. Primeiramente, vocês podem ajudar o seu Mário, a dona Regina, que são autônomos, e podem pedir orientação jurídica para vocês. Um outro ponto é que tem a prova da OAB, que imagino que vocês sabem o que é, e também tem os concursos públicos, por isso trouxe uma questão aqui para nós resolvermos juntos. O empregado diferencia-se do trabalhador autônomo por quê? A relação do autônomo com o tomador não é caracterizada pela subordinação. B. O trabalhador autônomo não pode ser gratuito. O trabalho do empregado não deve ser oneroso. A alteridade está presente apenas nas relações entre o autônomo e seu contratante. O trabalho do empregado deve ser eventual e do autônomo constante. Aqui eu acho que é uma questão fácil. Resposta é a letra A. A relação do autônomo com o tomador não é caracterizada pela subordinação e acredito que seja a principal característica do trabalho autônomo. Passo seguinte, normalmente o autônomo realiza seus serviços por meio do contrato de prestação de serviços, que está regulado entre os artigos 593 ao 609 do Código Civil. Você dá o nome do autônomo de prestador e aquele que contrata de tomador. Os requisitos deste contrato são o número de inscrição no INSS, o objeto da contratação, lembrando que o autônomo normalmente está conectado ao resultado, os serviços a serem prestados para cada prestação de serviço, um contrato, prazo para conclusão, preço ajustado e cláusula de vistoria final. Também cabe ressaltar que, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, houve a mudança de paradigma da Justiça do Trabalho, que passou a tutelar o trabalho e não o emprego. Desta forma, questões atinentes ao trabalho autônomo passaram a ser resolvidas na Justiça do Trabalho. Outra mudança importante com a reforma trabalhista foi a inclusão do artigo 442b na CLT, que diz que a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade de forma contínua ou não, afasta a qualidade do empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Claramente, o legislador tentou traçar uma distinção mais clara entre autônomo e vínculo empregatício. Contudo, é fato que, se reconhecidas as 5 condições que dizem o artigo 3º, será, enfim, reconhecido o vínculo empregatício. Também trouxe para vocês alguns exemplos de trabalhos autônomos que não seja o simples contrato de prestação de serviços ou contrato de empreitada,
que é o advogado autônomo, que além do contrato de prestação de serviços deverá obedecer ao Estatuto da OAB e demais regulamentos atinentes à profissão, contrato de honorários. O advogado associado, que é lícito as empresas de advocacia contratarem advogados para participarem do resultado sem vínculo empregatício. O representante comercial autônomo, que é aquele que media as vendas de uma empresa, só que não pode ter subordinação. O transportador rodoviário de cargas autônomo, que é o famoso freteiro, que transporta uma coisa mediante algum valor, mas não pode ter aquelas características do artigo 3º também. Há outros tipos de trabalhos que poderiam ser citados, como o exemplo do trabalho de corretagem, que não necessariamente possui vínculo empregatício. O atleta menor de 16 anos que não tem vínculo com entidade desportiva também se enquadra como autônomo, mas acredito que os exemplos que foram citados é o suficiente para os senhores terem uma ideia do que é trabalho autônomo. Passarei um vídeo agora no final, mas já finalizando essa etapa da apresentação, eu agradeço a atenção dos senhores. Obrigado. A atividade de autônomo tem algumas diferenças em relação ao trabalho formal. Nessa matéria, você vai saber quais são as principais características caso escolha atuar nessa modalidade. O profissional é considerado autônomo quando não se enquadra nos 3 princípios básicos que caracterizam o vínculo empregatício. São eles: a pessoalidade, a habitualidade e a subordinação. Os taxistas, por exemplo, podem atuar das 2 formas: ser contratado por uma empresa e seguir todas as regras estabelecidas pelo empregador, ou arrendar o táxi e trabalhar por conta própria. Para não correr risco, Joel, que está no ramo de táxi há 17 anos, optou pela garantia. Eu arrendando a diária fixa, se eu não fazia aquela quantia para pagar a diária, eu tenho que inteirar do meu bolso. E na comissão, eu trabalhando segurador, o que eu fazia, eu ganho a metade. Por exemplo, se eu fazer, vamos supor, eu faço dinheiro R$200 por dia. Aí eu abasteço o carro, gasto R$50 de combustível, o que sobra é rachado no mês, 50%. Já Lúcio, que está no ramo há 3 décadas e teve a experiência de trabalhar com carteira assinada, preferiu arrendar o táxi. Para ele, atuar como autônomo proporciona muitas vantagens. Então a gente faz o horário da gente, trabalha a hora que quer, para a hora que quer e eu acho que a gente vive mais tranquilo, entendeu? E outra, em questão de ser autônomo, em questão de, diferente de uma empresa, que a gente é autônomo, a gente paga o INSS, né, para garantir o seguro da gente. Então é por isso que eu gosto de trabalhar assim. O advogado Daniel, que também é um profissional autônomo, explica as vantagens e desvantagens de trabalhar por conta própria. Eu acredito que a vantagem que os autônomos vislumbram, que é o caso, por exemplo, um advogado, por exemplo, ele tem a liberdade de atuar como e quando ele bem entender. A desvantagem é que ele não tem a estabilidade, ele assume o risco dessa atividade, ou seja, pode ser que em um mês ele tenha ganhos significativos, e pode haver mês em que ele tenha prejuízo. Mas, e os direitos trabalhistas, como férias, 13º e salário garantido no final do mês? O empregado, obviamente, com um contrato de trabalho, ele tem direito a esses benefícios. O autônomo, não. A diferença é que o autônomo tem os seus resultados ilimitados. Os resultados do autônomo estão ligados ao sucesso da sua atividade e à intensidade com que ele a realiza.